Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da portaria remota, portaria virtual, não importa. E para quem não sabe como é que ela funciona, é da seguinte maneira. Uma empresa que atua nesse mercado instala uma série de equipamentos no seu condomínio e através da internet todos esses equipamentos conversam com a empresa aonde ela estiver, tá bom? Lá nessa empresa vai ter funcionários 24 horas por dia. Eu já tive a oportunidade de ser convidado para visitar essas empresas, tá? E normalmente eles ficam num local, várias pessoas, de frente para monitores grandes, enormes. Normalmente cada funcionário atende até 7 condomínios. Isso varia, tá? 5 condomínios, 6 condomínios, 7. Não passa de 7, é difícil. Quanto menos condomínios cada atendente é responsável, mais caro fica para o condomínio, tá bom? Quando você chega no condomínio, você toca lá, você aperta um botão e a pessoa lá de onde ela está, ela vai ver você através de uma câmera, vai perguntar. Se você já tiver cadastrado nesse condomínio, é mais tranquilo, porque de lá ele já vai ver se é você realmente e vai liberar a entrada. Caso contrário, você vai precisar se identificar. E aí ele fala, olha, aguarda um minuto. Aí esse funcionário vai entrar em contato com o condômino que essa pessoa quer visitar, vai perguntar se está autorizado a entrar ou não. Muitas vezes não, até hoje eu nunca vi a pessoa que está na porta do condomínio perceber se tem alguém ou não. Porque ele fecha o microfone, liga para a pessoa, identifica quem está na portaria. Alguns equipamentos até instalam em cada unidade uma pequena televisãozinha, hoje é uma coisa muito barata, tá? Em que o condômino vai poder ver a pessoa, tá? E vai confirmar se é mesmo, olha, tá aí o seu filho. Tá, só um minutinho só. Ele dá uma olhadinha, vê se é o filho dele, tá? Não sendo, ele não autoriza. Aí, algumas vezes, essa pessoa que está atendendo lá na empresa vai responder para você assim, olha, ninguém está atendendo, não tem ninguém e tal, e você não vai ter como saber, né? Em termos de segurança, se ele funcionar 100%, e às vezes ele não funciona 100%, é uma coisa fantástica, tá? Ou seja, só vai entrar no condomínio quem for aprovado, quem for liberado, e caso contrário não vai entrar. Agora, pode haver falha? Pode haver falha. Hoje já existem alguns sistemas que têm reconhecimento facial. É uma coisa fantástica, pessoal. Há 2, 3 anos atrás isso não existia. Quando eles começaram a implantar os primeiros sistemas de reconhecimento facial, aquilo não funcionava, né? A intenção era ótima, mas simplesmente não funcionava. Atualmente, no outro dia eu fui num condomínio, tá, que chegou uma pessoa, eu estava no jardim da entrada, tá olhando, conversando com o síndico, aí chegou uma pessoa com máscara. Esse cara não vai entrar nunca. Entrou, identificou e entrou. Aí eu falei pro síndico, né, você chegou a perceber? Né? Percebi, sim. Cara, ele reconhece facialmente a pessoa de máscara. Porque ele pega não sei quantos pontos da pessoa e reconhece. Então, previamente, quando está em processo de instalação, a empresa vai fotografa a pessoa, tá? E o sistema vai usar esse padrão de imagem para liberar ou não. Se a pessoa foi reconhecida com máscara, se crescer bigode, barba, vai identificar do mesmo jeito. Há uns 3, 4 anos atrás, nada funcionava. Mas você podia ter bigode, barba, não funcionava. Eu conheço esse sistema há uns 6 anos, mais ou menos. Há 6 anos atrás, era uma desgraça. Era um negócio que não funcionava, não dava certo, tá? Ligava para lá, o cara não atendia, a comunicação ficava falha. Hoje é um sistema que funciona, tá? Tem falhas? Tem, não tenha dúvida, tem falhas, tá? Mas ele permite uma segurança muito, mas muito grande, tá? E aí, vamos lá. Por que eu instalaria uma portaria remota, uma portaria virtual no meu condomínio? Pessoal, eu estou nessa área há mais de 20 anos, há uns 22 anos mais ou menos. Eu posso garantir para vocês o seguinte.
durante todo esse período, todo condomínio, e não foram poucos, tá? Que eu tive acesso a de 40% a 60% da despesa desse condomínio é com mão de obra. 40% a 60%, tá? Nos piores casos, são naqueles condomínios muito pequenos, tá? Por quê? Quando você coloca uma portaria, ela tem que trabalhar 24 horas por dia. Normalmente são 4 porteiros que você coloca nessa portaria, tá? Opa, tá trovejando. São 4 porteiros que você tem nessa portaria. Não importa o tamanho do condomínio. Se você tiver 40 unidades, 120, 150, 180 unidades, é uma portaria só, 4 funcionários. A despesa para pagar esses 4 funcionários, mais os encargos trabalhistas, que não saem barato, tem que ser dividido pelas unidades. Eu conheço um condomínio que tinha 40 unidades, 4 porteiros, tá? A despesa deles com mão de obra era muito próxima a 60%. Foi aprovada a portaria virtual, esse valor caiu substancialmente. Por quê? Eles tinham 4 porteiros, um zelador e um faxineiro, tá? O faxineiro não dá para você substituir com a portaria virtual. E eu recomendo que o zelador, você nunca tire o zelador, não mande embora o zelador, tá? Mesmo que você for terceirizar sua mão de obra, isso você vai ver num vídeo recente que eu coloquei, ou você vai colocar a portaria virtual, mantenha o zelador, tá? Ele é o tipo do sujeito que vai resolver o seu problema. Ele fica alguém preso no elevador, rompe um cano, precisa trocar o corinho de uma torneira. É aquele cara, ele não é, a função dele não é a de manutencista, tá? Mas se o prédio não tem um manutencista, mantenha o zelador, tá bom? Normalmente, o que acontece nas assembleias que vão aprovar a portaria virtual? Eu já vi verdadeiras barbaridades, tá? Numa delas, né, uma senhorinha falou que é o seguinte: não, mas espera aí, como é que funciona? Não, a pessoa vai vir aqui, vai se anunciar, vai tocar, vai se anunciar lá na empresa, a empresa vai entrar em contato com a senhora lá na sua unidade e vai liberar. Mas espera um pouquinho, se não tiver esse tag, dedo digital, não vai entrar, não vai entrar. Ela vira para o pessoal: quer dizer que o meu netinho, quando chegar aqui, nessa época, o neto dela entrava e saía daquele prédio, porque os porteiros estavam habituados, tá? E o netinho dela tinha 20 anos de idade. Quando ele chegava, tudo bem, então, e entrava, coisa mais natural possível. Todo mundo conhecia a pessoa. E eu garanto que não era só o neto dele, não, dela, tá? Não, meu netinho não vai ser identificado. Onde já se viu? Onde já se viu? Ele vai poder entrar. Não quero portaria, tá? Mas não foi por esse motivo, não aprovaram. Não aprovaram, tá? 1 ou 2 anos depois, essa senhora se mudou do condomínio porque ela não tinha condição de pagar a taxa condominial. Era uma senhora aposentada, ganhava só aposentadoria, e ela acabou confessando para os vizinhos que, olha, não está dando mais para pagar essa taxa condominial, estou indo embora e tal. Agora, se essa senhora tivesse aprovado a portaria virtual, provavelmente ela teria ficado lá bem mais tempo. Eu queria só falar para vocês o seguinte: olha, para quem não, eu acho que hoje todo mundo tem uma idade que ainda lembra do banco, toda a conta que você tinha que pagar no banco, toda a conta que você tinha que pegar e no banco pagar. Não tinha internet, não tinha nada. Hoje existe o banco eletrônico. Você paga a conta pelo celular, pela internet, tá? Uma outra coisa, imposto de renda. Eu lembro quando eu era adolescente, na época de fazer imposto de renda, meu pai pedia para eu ir no banco para pegar o formulário do banco do imposto de renda. Era o verde e o azul. Parece que o verde era simplificado, o azul era o mais completo. Eu ia buscar. Hoje não. Chegou uma época que você, para declarar seu imposto de renda, você tinha que ir no banco levar um disquete daquele 3,5 pequenininho, tá? Hoje é na sua casa. E aí alguém pergunta: não, e se eu não quiser fazer pela internet? Filho, você faz o que você quiser. Só que se não for pela internet, você não vai fazer o imposto de renda, tá? Celular,
Não existia celular. Internet, não existia internet. E uma coisa que está mais ligada ao condomínio é o seguinte, moradia de zelador, que eu também já fiz um vídeo a esse respeito, hoje os novos empreendimentos não têm moradia para zelador. Simplesmente não tem. O cara chega lá 8 horas da noite, vai embora às 6 horas da tarde, se vira. Hoje todo mundo consegue resolver o problema do condomínio sem o zelador estar morando. Há pouquíssimos anos atrás, se você mandasse o zelador embora e não colocasse alguém, o pessoal ficava desesperado, porque não dormia direito. O pessoal começou a perceber que não existia necessidade do zelador morar, tá? Uma coisa bem mais recente, a Assembleia Virtual, pessoal. Eu não sei se vocês já perceberam que se vocês gostem ou não, daqui pouquíssimo tempo, todas as assembleias vão ser virtuais. Vai demorar? Provavelmente vai demorar. Não vai de um dia para o outro. Ou seja, o mundo está evoluindo, tá? Se você mora no condomínio e não se preocupa em gastar 40% a 60% do valor da taxa condominial com mão de obra, tá? Fique em paz, você nunca vai precisar de uma portaria virtual. Agora, além desses equipamentos, desse serviço estar cada vez mais avançando, melhorando, hoje é maravilhoso esse equipamento em relação a 4, 5 anos atrás. Eu tenho certeza que daqui 2 anos, há uns 2 anos eu comecei a perceber esse reconhecimento facial, tá? Daqui mais uns 2, 3 anos, a evolução não para, nunca, tá? E aí veio um dos principais argumentos, mas espera um pouquinho, e se faltar luz? Qual é o problema? Esses equipamentos têm no breaks, esses equipamentos têm geradores que ficam horas funcionando, tá? E aí eu pergunto para você, como é que vai ficar uma portaria se faltar luz? Tem gerador. E como que vai ficar a portaria se o porteiro faltar? Tá? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, quando falta energia, olha, não passa de 1 hora, não passa de 1 hora. Se chegar a 4 horas é um assombro, mas os geradores e o no-break aguenta sossegado. Existem geradores pequenininhos, tá? Que você pode colocar no condomínio. Meu, se você for colocando combustível, aquele troço vai ficar uma semana trabalhando sem energia. Aí eu te pergunto, um zelador fica doente, como é que você vai fazer? Ele falta, como é que você vai fazer? Olha, e se quebrar o motor do portão de entrada dos carros? Quando não existe portaria virtual, às vezes a gente pega um porteiro, um folguista e coloca lá. Essas empresas mandam funcionário para ficar lá no portão durante o tempo que não resolver, que tiver quebrado. Cada vez mais esse pessoal está se preparando para esse tipo de problema, para o condomínio não ficar na mão. Então aquela história de que, mas pode acabar, era sempre isso. E se acabar a energia? Tá bom, e se faltar um funcionário? 6 horas da manhã tem que fazer, o porteiro vai trocar a ronda e aí descobre que o cara tá hospital porque teve um problema qualquer, tá com diarreia, não foi trabalhar. Como é que você vai resolver esse problema? Normalmente o zelador vai ficar, ou o zelador ou o síndico vai ficar lá na portaria. Com a portaria remota, não. Você sabe, não tem esse funcionário. Então, é um tipo de serviço que está evoluindo a cada dia, proporciona uma economia enorme para o condomínio, e muitas vezes você vai na assembleia, o pessoal reclama que o condomínio está nas alturas, quando você fala, vamos colocar... Aconteceu há muito pouco tempo atrás, tá? O pessoal quase trucidou o síndico, o valor da taxa condominial. Nessa mesma assembleia, o síndico propôs o estudo para ver como seria a implantação de uma portaria virtual. Não aprovaram nem o estudo. Pessoal, isso é incongruente, é ilógico, tá? Pode ser até que no estudo chegasse a uma conclusão, não, nós não queremos. Pelo amor de Deus, nunca mais reclama do valor da taxa condominial, tá bom? Não tem jeito, pessoal. Eu não sei se eu ainda vou estar vivo quando isso acontecer, mas é uma evolução que não tem retorno, pessoal. Morar zelador no condomínio vai ter uma hora que não vai ter mais. E isso ainda só existe porque a grande maioria dos condomínios ainda tem a unidade lá para ele morar, tá? A questão de assembleia virtual não tem jeito, pessoal. Uma hora vai tender a ser assembleia só virtual. Por quê? Você chega em casa, toma um banho, coloca uma bermuda, um chinelo, liga o notebook, o celular, o tablet e faz assembleia.
tá? E essa portaria virtual é um caminho sem volta. Se vai demorar, eu não sei, tá? Eu recomendo que vocês estudem o caso, tá? Se você é síndico, você é morador, se você é morador, chega para o síndico. Como é que tá o negócio? Se ele chegar, não quero, não gosto. Não, pera um pouquinho, não é assim. Estuda a coisa, aprende como funciona. Pessoal, nunca, presta atenção, hein? Nunca eu vi um condomínio que tivesse aprovado a portaria virtual e depois tenha voltado atrás. Hoje, as empresas estão fazendo o seguinte, eles não vendem equipamento nenhum para vocês, eles fazem um comodato durante o período que tem o contrato, tá? A infraestrutura que você precisa fazer é mínima, tá? Para você desfazer o contrato e retirar isso aí, não custa quase nada. Eu nunca vi nenhum condomínio que eu participei que implantou portaria virtual que tenha revertido. O que você precisa ter é uma mudança de hábito, tá? Você precisa mudar os hábitos. Eu acredito que no futuro também, lixo, se você não separar o lixo, o condomínio vai ser multado, porque o condomínio vai ser multado. É um caminho que não tem volta, tá? Você precisa mudar os seus hábitos. Deixar de se comportar da maneira que você se comporta. Se você precisa chegar... Hoje, nessas portarias que tem a reconhecimento facial, o cara coloca a cara naquele negócio e pum, já abre o portão, tá? Então, pessoal, é uma tendência. Quando vai 100% dos condomínios, não sei, talvez demore 100 anos, tá? Mas a tendência é que todo condomínio passe a ter portaria virtual, da mesma maneira que hoje praticamente todo mundo tem celular. Muita gente já não tem telefone fixo na casa porque os dois filhos, a esposa dele, tem celular. Você quer falar com a esposa dele? É o pai dela que quer falar com ela. Liga para ela. Quer falar com ele? Liga para ele. Quer falar... Não tem esse negócio de ligar mais para casa para alguém atender. É uma mudança que o pessoal não vai percebendo, mas todo mundo se adaptou a isso. Tá bom? Essa é a conversa que eu ia ter com vocês, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver nos próximos vídeos. Até lá.